Olá pessoal, olá pessoal do oitavo ano do Artigo 6. Estamos aqui de volta para dar continuidade aos nossos estudos. Hoje nós vamos para a aula de número 2. Então, na aula passada nós estudamos sobre a questão da formação dos países, a questão dos continentes, e hoje a gente vai avançar e estudar sobre essa questão da formação, da organização política do espaço mundial, compreender por que existe tanto países no mundo e existe outros povos, é, vários grupos que reivindicam por territórios. Esses territórios que serão futuros países que reivindicam, ou seja, há vários, como é que eu posso dizer, países prestes a surgir também dentro do espaço mundial. E há países que podem ser desmembrados, ou seja, um país que se divide em dois. Então, para a gente compreender o assunto hoje, a gente vai estudar e compreender o quê? Que o espaço mundial é exatamente o espaço da organização política. No caso, a organização política do espaço mundial, ele está em constante movimento. Então, é importante que vocês tenham atento a essa questão. Então, vamos lá. Eu espero que vocês fiquem atentos e vamos para a aula. Então, o que acontece? Na aula passada, a gente encerrou falando sobre a ideia do que é um país. Né? Um país é preciso que ele tenha um território, um povo, um estado. Então, para existir um país, é necessário que esses três elementos sejam reconhecidos não só pelo próprio povo, como também é, internacionalmente. Como assim, professor? Um país, para ser reconhecido, não basta apenas que ele tenha o seu estado, o seu povo, o seu território. É preciso que ele seja reconhecido por outros países e organizações internacionais. É importantíssimo essa questão. Entendeu? Então, diante do assunto onde nós paramos, nós avançamos aqui, não foi? Essa questão aqui nós avançamos e aí nós vamos estudar este assunto aqui, tá? No caso, o assunto aqui é mapa político no mundo, mapa político do mundo está em movimento. População mundial em números. Vamos estudar esses dois conteúdos rapidamente. Então vamos aqui. O mapa político do mundo está em movimento. Por quê? Veja, até meados de 2015 existiam 197 países reconhecidos por outros países e 193 pela ONU. O continente americano possui 35 estados. Lembra daquela aula que nós colocamos, que nós trabalhamos sobre os continentes? Cada continente tem uma quantidade de países. Então o que acontece? O continente americano possui 35 estados, no caso 35 países. A África possui 54, a Ásia 45, a Europa 49 e a Oceania 14. Então esses números, né, é podemos dizer que eles dizem a quantidade de países que temos distribuídos dentro do espaço mundial. O espaço mundial, nós já vimos, né, é representado pelos continentes. E os continentes estão divididos em esses países. Né? Esses países divididos em pedaços de território. Cada pedaço de território dos continentes monta o que chamam de países. Então, só que existem territórios e povos reivindicam uma porção dentro do próprio território que é chamado de país. Aí surge o que chamamos a gente pode dizer a possibilidade do surgimento de outros países. Por quê? Aí vocês vão ver aí mais abaixo que ele vai falar sobre essa questão. Há povos que vivem em territórios que lhe pertencem historicamente, mas que foram apropriados por outros povos. Eles negam a independência. Vivem, portanto, sob domínio de outros estados e não governam o próprio território. Como assim? Significa dizer que dentro de alguns países, por exemplo, aqui na América que tem 35 países, na África tem 54 países, a Ásia tem 45 países, a Europa tem 49, outros dizem 50. Mas imaginamos que dentro desses países existem povos que ocupam território, que
sempre ocupou um território por muito tempo e que foram submetidos, né, ao domínio de um outro povo. E aí eles foram obrigados a obedecer esse povo. E aí, o que acaba acontecendo que, historicamente, o seu, o seu território foi apropriado por outro povo. E aí é claro que esse povo não, como é que eu posso dizer? Eles não têm a independência. Porque eles não têm o seu próprio país. Por que eles não têm o seu próprio país? Eles não têm as suas próprias leis, porque eles não têm, no caso, seu próprio território, né? E isso torna, em algumas situações, alguns países possuem ambientes, ou seja, um cenário de dentro do seu país existem movimentos separatistas. O que são movimentos separatistas? Então, quando uma determinada parte dentro de um país quer independência, quer se desmembrar, se desligar do país. Vamos imaginar no Brasil que existe um movimento, não é tão forte no Brasil. Imagine que os 3 estados, né, da região sul do país, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, né, e Paraná, decidem se desmembrar e aí a luta por independência em relação ao Brasil. Então, mas aí não é o caso que nós estamos falando aí. É um exemplo de separação. Então existe dentro desses países, dentro dos 197 países, essa possibilidade. E existem países em que essa situação é muito presente, entendeu? Por isso que há uma dinâmica. Há uma dinâmica. O mapa político ele se encontra de uma forma hoje, em 2020. Daqui a 2025, nós não sabemos se 2045, se essa ordem mundial, essa divisão política do espaço mundial vai se encontrar a mesma, ou seja, vai ser a mesma. Então, por quê? Há uma dinâmica que dentro de muitos países aí existem povos que lutam por emancipação, independência e a criação do seu próprio país. É claro que não é o caso do nosso Brasil. Os movimentos separatistas dentro do Brasil não existem. Não existe. Dentro de outros países, em outros continentes, existem esses movimentos separatistas. Até aqui mesmo dentro da América existe movimento separatista em alguns países. É separatista. Separar. Conseguir e conquistar a independência. E aí vocês pegam aí alguns exemplos na tela, como vocês podem observar, é a questão dos separatistas espanhóis. Que é tão conhecido. Os bascos na região do norte da Espanha, né? A Catalunha, que também é uma região muito conhecida, né? São áreas, regiões da Espanha que há muito tempo lutam por se separar da Espanha e criar o seu próprio país. Então a ideia, e aí, se essas áreas conquistarem a independência, vai surgir outro país. Então esses movimentos separatistas é muito forte, principalmente dentro de alguns continentes. Especificamente falando, dentro da Europa é muito forte, há movimentos separatistas dentro dos países. Na África também existe muitos movimentos separatistas dentro dos países. Um exemplo é o Sudão, que foi o último país a se dividir na África. No caso, existia apenas um Sudão. Hoje existe Sudão do Norte e Sudão do Sul. Foi em 2015. Né? Aí o que acontece? Surgiu mais um país. O que acontece então com esses movimentos separatistas? Os movimentos separatistas eles vão provocar o que chamamos de novos países. E esses movimentos separatistas eles lutam nada por território. E na medida que eles tenham territórios, eles vão ter um Estado, eles vão ter o que chamamos um governo, e aí vão criar o seu próprio país. Então esses movimentos, alguns têm força, conseguem a emancipação, outros não. Um exemplo bem claro é, como eu falei para vocês, foi a tentativa de emancipação da Catalunha, que se arrasta por muito tempo, mas não conseguiu
tornar independente em relação a o que chamamos da Espanha. Então, toda essa área aqui que vocês podem observar aí no mapa pertence ainda ao território espanhol. Existem várias áreas dentro da Espanha, várias regiões dentro da Espanha que lutam por questões de independência em relação à Espanha. Existem então movimentos separatistas, vejam, na Galícia, na região da Astúria, de Valência, né? Na região da Catalunha. E vocês vejam, o movimento mais bem conhecido de separação dentro da Espanha é o movimento da Catalunha e dos Países Bascos, como é chamado, a região basca. Aí o que é que acontece? Outro exemplo de luta por território, de luta por um país, é os curdos. Os curdos, que sempre ocupou a região aí, vocês podem observar aí no mapa, na área aqui que fica o Irã, o Iraque, Síria, Turquia e Armênia, uma região de muitos conflitos, né? Os curdos sempre conviveram e ocuparam essa região. Os curdos são considerados povos, foram por muito tempo considerados povos nômades. Só que os curdos, ao longo do tempo, eles começaram a ocupar essa área. E hoje eles lutam e reivindicam a área para eles considerar, para eles estabelecer o que chamamos de conquistar o seu próprio território e definir os seus países. Qual é o grande problema? O grande problema é que a área ocupada pelos curdos hoje são áreas tomadas por vários países. Como vocês podem ver aí essa mancha vermelha, né? Seria a área ocupada pelos povos curdos, que lutam por um território. E aí fica mais complicada a situação desses povos conseguir, né, construir o seu país, porque eles não... O seu território ele se encontra dentro de outros territórios, ele se sobrepõe a outros territórios, como vocês podem observar aí. O território pega a parte do Irã, pega a parte da Síria, do Iraque, da Turquia e Armênia. Esse movimento do separatista na Turquia, dos curdos, ele é mais forte. Viu? Por que mais forte? Porque a área de ocupação de presença curdo, ela está em grande parte dentro da Turquia. E aí por isso que dentro da Turquia existe movimento separatista, né, de criação do país, do Estado curdo. Entenderam? Do Estado curdo. Aí esse é um exemplo do que chamamos de dinâmica da organização política do espaço mundial. Essa dinâmica, essa movimentação de surgimento de novos países, de países que podem ser divididos, acontece por isso. Por questões de movimentos separatistas, de povos que possuem uma cultura, uma língua, costumes, né, tradições específicas que não condiz com o território onde eles se encontram. Entendeu? Professor, então dentro do Brasil existem povos que têm línguas, religiões, costumes completamente diferentes do território brasileiro, ou seja, do que chamamos do país, né? Grande parte do país. Vamos pegar os grupos indígenas. Se esses grupos indígenas lutassem por separação, ou seja, por independência e criação de um Estado, seria um movimento separatista. Só que não existe no Brasil esses movimentos separatistas. Essa ideia de movimento separatista é muito forte, como eu falei para vocês, mas onde? Na África, na Ásia e na Europa. Compreenderam? Os movimentos separatistas nos últimos anos, eles enfraqueceram, mas existem ainda movimentos separatistas. E são esses movimentos separatistas que são responsáveis chamamos surgimento de novos países. Ok? Então, esse é o assunto sobre a questão da dinâmica do espaço mundial, da organização política do espaço mundial. O porquê do surgimento de novos países ou divisão de países. Entenderam? Aí, nós vamos avançar para um próximo assunto sobre população mundial em números. Nós estudamos sobre essa questão, todo esse conteúdo que nós estamos estudando aqui é revisando, entendeu? Então vamos revisar esse conteúdo.
População mundial em números. Aí vocês estão vendo. Quando nós falamos da população mundial em números, nós vamos falar ela de que forma? Vamos falar dela de forma absoluta. A população mundial em números hoje, ela atingiu, como vocês podem observar aí, o número de 7,2 bilhões de habitantes, isso em 2013. Essa população hoje, ela é maior. Hoje ela se aproxima quase dos 9 bilhões de habitantes no mundo. Ou seja, há uma grande presença da espécie humana dentro do espaço mundial. Agora, por que isso existe, professor? Por que esse fenômeno? E a população mundial sempre teve? A população mundial sempre foi grande assim? Não. Aí vocês podem observar no gráfico aqui, quando é que essa população ela cresce de uma forma que nunca na história da humanidade aconteceu. Olha lá, a explosão demográfica ela vai acontecer no início do século XX. No início do século XX, né? E quando é que começa isso? A revolução demográfica ela se inicia a partir do momento em que em 1959 em diante, vocês podem ver aqui o gráfico, e que a população humana ela vai crescer muito, né? De uma forma, em um ritmo que nunca na história da humanidade aconteceu. Por que isso aconteceu, professor? As taxas de crescimento vegetativo, o que é isso? O número de nascimento supera a de mortalidade. E quando isso acontece, a população cresce. Então, o que foi que aconteceu nos últimos anos dentro da população mundial? E por isso que a população mundial está grande. E ela cresce ainda, pessoal. Ela cresce. É claro que o ritmo é diferente. Aqui estão as razões. Então, o crescimento vegetativo, a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. O que houve foi o seguinte: a taxa de natalidade em muitas partes do mundo, em muitas áreas do espaço mundial, em vários continentes, a taxa de mortalidade, praticamente em todos os continentes, foi controlada. E isso, quando foi controlado, quando eu digo controlado, em relação a diferentes momentos da história da humanidade, onde havia epidemias, guerras, haviam pragas que era incontrolável e gerava uma mortalidade muito alta da população. Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer é o seguinte: quando a taxa de mortalidade é controlada, a da natalidade continua em muitos continentes. Isso vai fazer com que a população, principalmente nos continentes em que a taxa de nascimento é maior, a população vai explodir. Né? Vai explodir de uma forma que o ritmo de crescimento da população do mundo vai ser, dos últimos 100 anos, vai ser incomparável com qualquer momento da história da humanidade. E aí o que é que vai acontecer? Esse crescimento da população mundial hoje, é claro que ele já foi um pouco freado. A população mundial ela não cresce no mesmo ritmo. Se vocês observarem aqui o gráfico, como ele estava subindo antes e como ele está agora bem lento. Só para vocês terem ideia. Então o que acontece? Esse crescimento da população mundial hoje se deve ao que chamamos de também queda da taxa de natalidade. Em muitos continentes, podemos dizer, a taxa de natalidade já não é mais a mesma, pessoal. Já não é mais a mesma. Ela caiu nos últimos anos. E isso explica por que a população mundial ela tem crescido de forma diferente de 10 anos atrás, de 20 anos atrás. Por isso que eu coloco aqui, que explica os atuais números da população mundial essa relação entre a taxa de natalidade e mortalidade. E o que explica o atual ritmo de crescimento da população mundial é o que eu falei para vocês. A taxa de natalidade nos últimos anos, em todos os continentes praticamente, claro que existem continentes em que a taxa de natalidade ainda é alta, em todos os continentes praticamente, a taxa de natalidade ela tem caído, ela vem caindo. Então, em 2013, esse número aqui, claro que ele já foi superado, a população mundial hoje se aproxima dos 9 bilhões. Só que existem projeções que diziam que a população mundial em 2020 atingiria números como, por exemplo, aqui, em 2000 somente em 8 bilhões somente em 2028.
Só que esses números, né, essa é uma projeção. Esses números essa projeção está errada. Nós estamos se aproximando dos, nós estamos se aproximando de quase 9 bilhões de anos em pleno ano de 2020. Isso explica que o crescimento ainda da população mundial ela está acima das expectativas, viu? Esse gráfico aí ele pode demonstrar muito bem isso. Esse gráfico aí aponta também de que a população mundial vai atingir os 10 bilhões somente em 2048, né? Por causa do ritmo que vem sendo desacelerado, ok? Então, avançando sobre essa questão da população mundial, ela está distribuída dentro do espaço mundial, né? Em termos absolutos, você vai ver aí, né, os continentes com maior contingente populacional do mundo. Você tem aí a Ásia com mais de 4 bilhões de habitantes. Aí você tem a Ásia que tem a população de quase mais da metade da população, é mais da metade da população mundial está nos países do continente asiático. E aí nós temos também o continente africano, que tem uma população monstruosa. Aí nós temos depois o continente americano, o continente europeu, e por último o continente da Oceania, em termos, podemos dizer, absolutos, em números e em termos relativos também. Então a população ela pode ser representada de forma relativa quando nós representamos em percentual. E absoluta é quando nós representamos por esse número aqui, ó, absoluto. Ó. Aí você pega aqui, ó, número de habitantes da Ásia chega aproximadamente em números absolutos, chega a quase 3 bilhões. Isso hoje já é bem maior, a 3 bilhões de habitantes. Então, dentro dos quase 8 bilhões, temos 3, vamos colocar mais de 4 bilhões hoje se encontra na Ásia. Esses números aí é do ano de 2017, ou 2013, que fica bem claro, está um pouco desatualizado porque eu peguei baseado no livro de vocês. E aí quando vocês olham também em termos absolutos, nós temos o ranking aí dos países que possuem as maiores populações do mundo, né? São os top 10, ou seja, países que possuem as 10 maiores populações do mundo. Aí você pode ver no ranking China, Índia, Estados Unidos, Indonésia, Brasil, Paquistão, Nigéria, Bangladesh, Rússia e México. Se vocês pegarem entre os 10, temos quantos asiáticos? Olha, 1 asiático, 2, 3, 4, 5. E eu pegar também a Rússia que tem também, né? Então, grande parte dos países que possuem grande contingente populacional é asiático. Por isso que o continente asiático é considerado o formigueiro humano do mundo. A população do espaço mundial se encontra onde? A Ásia, grande parte, prevalece, mais de 50% da população mundial. Aí avançando, vocês podem ver. Como é que a gente percebe que o continente asiático ele é bem populoso? É só estudar isso aqui, ó. Vai perceber, existem áreas pouco povoadas e áreas de elevada concentração populacional. Podemos perceber a partir das diferentes densidades demográficas que encontramos no espaço mundial. A partir da densidade demográfica. Mas o que é a densidade demográfica? Vamos lá, continuando. A densidade demográfica é o resultado da divisão entre população total de um lugar pela sua área ocupada. Ou seja, é quando eu pego o número de habitantes daquele lugar e divido pela sua área. E aí eu vou ter o número de habitantes por quilômetro quadrado. Esse mapa vai representar de forma precisa o contingente da densidade demográfica no mundo. E aí vai variar de acordo com a cor no mapa. Quanto mais escuro for o mapa, a parte mais escura do mapa, maior é a densidade demográfica. E o que é a densidade demográfica? É o número de habitantes por quilômetro quadrado. Os lugares que tem dentro aqui desse mapa, lugares mais com a tonalidade mais escura é que possuem mais habitantes por quilômetro quadrado. Se nós formos observar, né, o continente asiático é onde prevalece, né, o maior número de pessoas por quilômetro quadrado. E aí, aqui são as densidades, olha a tonalidade. Em média, eu creio que na Ásia
é a média de quase 160 habitantes por quilômetro quadrado. Então, isso explica a questão da distribuição da população mundial no mundo. É claro que os continentes, nós temos os continentes aqui, esses continentes, continente americano, continente africano, europeu, asiático, ou a Oceania e o asiático, vocês vão ver que a densidade demográfica desses continentes, comparada ao da Ásia, são bem menores, viu? Só pela observação da tonalidade das cores e a variação da tonalidade. Então, o que acontece? Quais são os fatores que influenciam na distribuição da população mundial? Vamos lá, os fatores de ordem natural. É claro que a população ele vai estar onde os fatores de ordem naturais são favoráveis, ou seja, lugares que apresentam aproximação com a água, lugares planos, lugares de fácil acesso, do ponto de vista do relevo, do ponto de vista do clima, do ponto de vista natural, são esses lugares que concentram a população do mundo, né? E os lugares de menor concentração da população do mundo são lugares com várias adversidades naturais. Então, as adversidades naturais, ela pode impedir, como por exemplo as áreas desérticas, por exemplo, os continentes que possuem vários desertos, eles possuem nessas áreas verdadeiros vazios demográficos. E aí é claro que essas regiões o número de população é menor, né? Já os continentes que possuem em sua superfície condições naturais favoráveis, eles vão concentrar uma grande quantidade da população. Apesar de que, como eu falei para vocês, mesmo a Ásia, né, mesmo a Ásia sendo o formigueiro do mundo, a Ásia, quando nós comparamos em termos naturais, né, possui a área de ocupação menor do que os outros continentes. Porque a Ásia é ocupada por vários fatores geográficos que impedem a ocupação humana. Na Ásia nós encontramos vários desertos, na Ásia nós encontramos vários lugares de tremores de terra, na Ásia nós encontramos vários lugares também onde há o que chama uma atividade vulcânica. Tudo isso impossibilita a ocupação humana. Mas é claro que com o passar do tempo, os avanços das técnicas, o homem tem superado os fatores de ordem natural. Então, quais são os fatores que interferem na distribuição da população mundial? Os de ordem natural e os de ordem histórico-econômico. E o que é esse de ordem? E que fator é esse, professor, de ordem histórico-econômico? Fatores de ordem histórico-econômico são aqueles fatores que o processo, ou seja, que está ligado à história de ocupação de um lugar e o momento econômico que favorece para as pessoas concentrarem. E aí o desenvolvimento dos lugares, o desenvolvimento econômico, histórico-econômico do lugar vai atrair e aí vai concentrar o maior contingente da população. Vamos compreender, por exemplo, grande parte dos países da América, eles foram ocupados no sentido leste. E aí nós vamos perceber na América que o contingente populacional da América está grande parte no leste, tá? Se você observar, é a parte mais escura. Por quê, professor? O processo histórico de colonização da América partiu do leste para o oeste. E aí as primeiras ocupações, os primeiros grandes centros urbanos vão surgir no leste da América. Aí nós vamos ter os grandes centros populacionais dentro da América na região litorânea leste, onde se concentram as maiores cidades da América, como Nova York, como São Paulo e outras aí que está dentro da região leste do continente americano. Então aí, por isso, esses são os fatores de ordem histórica e econômica. Eu falei no aspecto histórico. Econômico por quê? Porque na medida em que essas áreas foram se desenvolvendo do ponto de vista econômico, atraiu. E aí a população hoje se concentra em áreas onde houve o desenvolvimento econômico. Por isso que a população hoje no mundo se concentra nas cidades. As cidades hoje elas podem estar próximo ou distante do mar, é onde se concentra grande parte da população mundial. Então, quando nós falamos da distribuição da população mundial hoje, nós devemos considerar os fatores de ordem natural e de ordem histórico-econômico. Então, pessoal, essa é a nossa videoaula, viu? Ficamos por aqui. Estarei postando também com essa videoaula a atividade e o material de apoio. Então, ficamos por aqui.
Tchau, tchau. Até a próxima.